No dia em que o levaram de mim, eu achei que meu mundo tinha acabado. A sirene da polícia ainda ecoa nos meus ouvidos, e o olhar dele, aquele olhar de desespero misturado com amor, me persegue até hoje. Todo mundo virou as costas para ele. Me chamaram de louca, burra, cega. Mas eu sabia que ele era inocente, e não importava o tempo, a dor, nem os olhos julgando. Eu ia provar a verdade. Essa não é só a história de um homem injustiçado. É a história de um amor que resistiu ao tempo, à solidão, à vergonha e venceu. Se você já amou alguém de verdade, essa história vai tocar o seu coração. E se você nunca acreditou que um amor pode sobreviver ao impossível, prepare-se. Meu nome é Isabela. E essa história começou quando eu ainda acreditava que a vida era simples. Eu conheci o Jonas em uma segunda-feira chuvosa. Ele me ofereceu um guarda-chuva emprestado, e eu, sem graça, aceitei. A partir dali, a gente nunca mais se desgrudou. Jonas era aquele tipo de homem que muita gente duvida que exista. Trabalhador, gentil, engraçado. Eu sei que muita gente não acredita quando escuta minha história pela primeira vez. Dizem que amor assim só existe em filme, em novela. Mas eu vivi. Eu senti. Eu chorei. Eu resisti. E hoje eu conto. Não porque quero aplausos, mas porque sei que aí do outro lado tem alguém sofrendo. Alguém sendo julgado por amar demais. Alguém querendo desistir. Se essa história chegar até você e tocar teu coração, já vai ter valido a pena. No dia em que levaram o Jonas, o chão se abriu debaixo dos meus pés. Eu gritava que ele era inocente, mas ninguém ouvia. Parecia que o mundo inteiro queria acreditar que ele era culpado. Mas eu sabia que não era. E quando você sabe de uma verdade no seu peito, você não se cala. Você luta. E foi isso que eu fiz. A gente se conheceu de um jeito tão simples que até parece clichê. Uma segunda-feira, eu saindo atrasada do trabalho, começou a chover do nada. Meu guarda-chuva quebrou, e eu fiquei lá, parada na calçada, tentando me proteger com a bolsa. Foi quando ele apareceu. Um sorriso tímido, um guarda-chuva grande demais, e a pergunta: quer dividir? Naquela hora, eu não sabia que aquele homem ia mudar a minha vida para sempre. Começamos a conversar ali, mesmo no meio da chuva. No dia seguinte, ele me esperou na saída. No outro, me levou para tomar café. Em poucos meses, já falávamos em morar juntos. A gente se completava. Ele dizia que era bagunça e eu organização. Que ele era motor e eu era direção. E era verdade. A gente fazia dar certo mesmo quando tudo estava errado. O Jonas era mecânico, daqueles que se sujam de graxa, mas falam com um carinho que derrete a gente. Ele consertava carro com a mesma paciência que me escutava reclamar do meu chefe. Trabalhador, honesto, querido por todos. Nunca imaginei que ele se tornaria o principal suspeito de um crime que nem esteve presente. Quando ele recebeu uma proposta para trabalhar numa cidade vizinha e ganhar mais, ele foi. Disse que ia juntar dinheiro para comprar nossa casa. A gente se falava por mensagem o dia inteiro. Fotos, vídeos, até chamada de vídeo antes de dormir. Mas num sábado à noite, tudo virou pesadelo. Disseram que ele estava envolvido em um assalto. Uma farmácia tinha sido invadida, e segundo a polícia, ele batia com a descrição. Só que naquela hora, ele estava em chamada de vídeo comigo. Eu vi o rosto dele, vi o quarto onde estava, mas ninguém quis saber disso. No outro dia, a polícia veio com mandado de prisão. Não deixaram nem ele se explicar. Algemaram na frente de vizinhos, chamaram de bandido. Eu corri atrás. Mostrei as mensagens, o vídeo. Disseram que podia ser manipulado. Fui até a farmácia pedir as câmeras. Me ignoraram. O advogado público não fazia nada. Dizia que era perda de tempo. A audiência foi marcada, mas ninguém quis ouvir a minha voz. Parecia que o sistema já tinha decidido antes. E quando ele foi condenado, minha alma morreu por dentro. 5 anos. 5 anos de uma vida roubada. E eu fui chamada de burra, de louca, de mulher sem amor próprio. Diziam que ele tinha me enganado, que estava fingindo. Mas o olhar dele no tribunal
Aquilo não se finge. Era dor verdadeira. E eu sabia que a justiça tinha falhado. Começou então minha batalha solitária. No começo eu ainda tinha amigas que me escutavam, familiares que me apoiavam. Mas com o tempo, fui ficando sozinha. E mesmo assim, continuei. Virei noites lendo sobre leis. Assistia vídeos no YouTube, lia fórum, perguntava em grupos. Peguei meus trocados e fui até a cidade onde o crime aconteceu. Conversei com moradores, vasculhei arquivos, e foi lá que encontrei a pista que mudou tudo. Um rapaz que trabalhava perto da farmácia disse que o verdadeiro autor do crime era conhecido na região. Um homem que já tinha sido preso por roubo. O problema? Esse homem parecia com o Jonas. E a única testemunha do caso era um policial que tinha rixa antiga com meu namorado. Comecei a juntar tudo. Dossiê, datas, imagens. E fui em busca de quem me escutasse. Bati de porta em porta. Levei não atrás de não. Mas um dia, um jovem advogado aceitou me escutar. Ele leu tudo, olhou nos meus olhos e disse: Isabela, você tem razão. Vamos reabrir esse caso. Pela primeira vez em anos, eu senti esperança. Entramos com recurso. Apresentamos provas novas. O caso ganhou visibilidade na internet. Pessoas começaram a apoiar, compartilhar. E quando o juiz decretou a liberdade provisória do Jonas, eu chorei como criança. Corri para o presídio no dia seguinte. Esperei ele sair com um cartaz na mão, escrito: Te esperei todos os dias. Quando ele me viu, ele não disse nada. Só me abraçou, forte, por minutos. A gente se reencontrou ali, no silêncio. E eu soube. O amor que é verdadeiro sobrevive até ao impossível. Mas a liberdade dele não curou as cicatrizes. O mundo mudou. Ele estava diferente, mais calado, mais desconfiado. Nos primeiros meses ele tinha pesadelos. Acordava suando, achando que ainda estava na cela. Eu precisei reaprender a amar o homem que voltou, diferente daquele que foi levado. E ele, a confiar que ainda era amado. Não foi fácil. A gente brigou, se afastou, quase desistiu. Mas no fundo, a gente se escolhia todo dia. Hoje, ele é dono de uma pequena oficina que conseguiu montar com a ajuda de doações de gente que acompanhou nossa história. Eu dou aula de reforço em casa. A gente ainda sonha, agora mais devagar, com passos mais firmes. E quando sentamos, para ver o pôr do sol, ele segura minha mão e diz: Você foi minha liberdade quando eu só conhecia grades. Se você escutou até aqui, eu te agradeço do fundo do coração. Essa não é só uma história de prisão. É uma história de fé, de resistência, de amor. E se você está passando por algo difícil, sendo desacreditado, desacreditada, não desista. Às vezes a verdade demora, mas ela aparece. Às vezes o amor é testado, mas ele resiste. E às vezes a gente perde tudo, só para descobrir o que realmente importa. Compartilha essa história com alguém que precisa acreditar que ainda existe amor de verdade. E me conta aqui nos comentários: qual o maior desafio que você enfrentou por amor? Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem uma história como essa, que emociona, inspira e te faz acreditar de novo.